Pessoal, me chamo Emily, sou graduanda em Letras, Português e Inglês pela Universidade de São Miguel. Estou no 7º período e neste vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o pré-modernismo brasileiro, falando especificamente da obra do Augusto dos Anjos, ele que é o único poeta dos 5 autores aí pré-modernistas mais estudados, a saber, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e agora então a obra do Augusto. Então eu coloquei algumas informações introdutórias, gerais sobre este autor, então só ressaltando, Augusto dos Anjos, ele é um poeta paraibano e ele recebe aí a alcunha na literatura brasileira de o poeta da morte, devido à obsessão que ele nutria por esta temática na sua poética. Só lembrando que a morte aqui ela não vai ser retratada como faziam os românticos, por exemplo, lá na segunda fase do romantismo. Lá a morte tinha uma conotação positiva. A morte era o veículo através do qual o poeta conseguia sair dessa instância de opressão na qual ele estava inserido e ir para outra instância, encontrar-se com a sua amada. Aqui na poética do Augusto não, a morte ela vai ser retratada de forma mais orgânica e biológica possível. Em outras palavras, o autor vai falar sobre o processo de putrefação do corpo humano, os vermes ali deteriorizando o corpo dos seres vivos. É por isso que ele também recebe outra alcunha chamada de o poeta do hediondo, ou seja, do horror, do espanto, porque é isso que seus versos vão transmitir. E sobre isso, o próprio Augusto, em um de seus poemas, ele diz o seguinte: eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto. Então, tudo quanto é morto vai servir de gatilho, vai servir de inspiração para o Augusto compor. Ele também é considerado o mais original dos poetas brasileiros. Ele realmente é uma figura muito peculiar em nossa literatura e quando falarmos do seu estilo literário, vamos entender o porquê dessa informação aqui. Coloquei também o lugar de Augusto na literatura e aí uma interrogação, um asterisco, porque se discute muito. Embora ele seja considerado um autor pré-modernista, pelas rupturas, por anunciar o modernismo, e por escrever nesse período histórico-cultural que compreende o pré-modernismo, se discute muito, porque a obra dele, a gente vai perceber uma mistura, um sincretismo estético muito grande. Então ele tem influência de várias outras estéticas literárias. Então ele tem o cientificismo de um naturalista, o pessimismo de um simbolista, o apego formal de um parnasiano, e a sua obra tem um cunho mórbido e gótico de um romântico, Então a mistura de todas essas estéticas literárias vai dar origem a essa obra tão peculiar, tão singular que é a obra do Augusto. E vai fazer também com que seja difícil, ainda que em termos didáticos, classificá-lo, rotulá-lo em apenas um período literário, o que é típico dos grandes autores da literatura. Coloquei algumas influências, apenas algumas. Então nós temos aí o Edgar Allan Poe, o mestre do horror da literatura americana, Schopenhauer, aquele filósofo pessimista, que vai ter uma visão bastante decadente do mundo e que vai influenciar os autores simbolistas, dentre eles o Charles Baudelaire, e na parte mais cientificista ele vai ser influenciado, é claro, pelo Darwin, Lamarck, entre outros. Didaticamente, a obra do Augusto é dividida em 3 fases. Então, na primeira fase vamos ter aquelas obras ainda muito influenciadas pelo simbolismo. Na segunda fase vai reunir aqueles poemas em que o autor ele deixa transparecer a sua visão nada tradicional do mundo. E por fim, na terceira fase, aquelas composições mais maduras e, portanto, mais complexas do autor. Uma curiosidade é que o Augusto ele escreveu apenas um único livro, intitulado Eu, em 1912. Esse livro ele contém 58 poemas e ele só conseguiu publicar com a ajuda financeira de seu irmão. Ele só escreveu apenas um único livro, principalmente por ter morrido muito jovem, de forma prematura, aos 30 anos de idade, de pneumonia. Coloquei algumas características sobre seu estilo. Algumas nós até já comentamos aqui, como, por exemplo, a obsessão pela morte, temas mórbidos, sombrios. Então, Augusto dos Anjos é daquele que gosta da noite, vai aparecer muito na sua poética os animais noturnos, como o morcego, também lembranças sepulcrais, então sepulcro, caveira, cemitério, osso, é bastante recorrente também nos poemas dele. Esse pessimismo que é fruto lá do simbolismo, angústia existencial. Então, Augusto ele entende que a vida humana, a existência humana, ela se resume à dor, tédio, melancolia, sofrimento, e no final o homem ele está fadado, está destinado ali a tornar-se cadáver e virar comida dos vermes decompositores. Ceticismo, então, ele é bastante descrente do amor, da felicidade, da honestidade humana, solidão e tristeza profunda, então vai aparecer muita melancolia, como eu havia falado, e até um sentimento de lamento. Linguagem científica, ele é muito lembrado por isso. Então o Augusto ele lança a mão aí de termos específicos, técnicos,
acadêmicos, né, das ciências naturais, da biologia, da química, da fisiologia. Então, ele vai utilizar palavras que são estranhas à linguagem poética, apego formal. Então, ele tem sim um rigor estético, e então ele não é inovador nesse sentido, nesse aspecto aqui. Ele ainda é aquele sonetista, escreve os sonetos, utiliza dos sonetos aquela forma fixa clássica, né, composta por 2 quartetos e 2 tercetos. As sílabas poéticas ainda são aquelas 10 sílabas poéticas, antilirismo, antipoesia, né? Então Augusto ele vai incorporar na sua poética elementos que não faziam parte do universo poético, né? Então ele vai romper com aquela visão que se tinha na época de que a poesia ela precisa ser um objeto belo, perfeito, né? Então ele vai utilizar palavras do tipo podre, esterco, escarro, né? E vai acabar sendo mal compreendido e recebendo a alcunha também de o poeta do mau gosto. E para encerrar, eu coloquei aqui 2 poemas do Augusto dos Anjos para que nós possamos analisar. São os poemas mais famosos dele. O primeiro, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, nessa obra, nesse poema, né, nós já percebemos no primeiro verso muito subjetivismo, né? Eu, que é o título de sua obra, filho de carbono e do amoníaco. Então, ele coloca aqui 2 elementos químicos, né? O carbono, o elemento básico do qual nós somos feitos, o amoníaco, aquele gás que é exalado ali, né? Quando o corpo está em estado de putrefação, de decomposição, né? Então ele mostra essa visão bem materialista, né, de si. Depois ele subverte quando fala a influência má dos signos do zodíaco. Então os signos do zodíaco é algo que transcende, né, essa questão mais científica, ou seja, aqui remete ao metafísico. Também atenção para esses versos. Este ambiente me causa repugnância. Então o ambiente, o mundo, né, olha a visão pessimista do mundo no qual ele está inserido, lhe causa repugnância. Ele sente vontade, ânsia de vomitar, mas não é qualquer vômito, é aquele que se escapa da boca de um cardíaco, ou seja, é aquele, né, que prenuncia a morte, é aquele vômito que um cardíaco, que alguém que está para ter um ataque cardíaco tem. Depois ele vai criar uma das metáforas aí mais interessantes, quando ele chama o verme de um operário de ruínas. Então o verme ele está ali, né, à espreita, só esperando o ser humano dar o último suspiro para que ele possa comer a carne, né, possa realizar ali o processo de decomposição, né? E ele diz, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então essa linguagem cientificista, né, essa visão pessimista do mundo, esse subjetivismo, ele vai nos deixar uma reflexão muito profunda, né, muito existencialista. Então para que tantas disputas se resta a todos nós, seres humanos pobres e ricos, né, o mesmo destino, frialdade inorgânica da terra. O outro poema dele muito famoso é Versos Íntimos, em que ele diz o seguinte: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre férias, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Então, novamente, outro poema muito famoso dele. Veja, ele vai utilizar a palavra escarra na poesia, né? Então ele está falando aqui sobre a solidão. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Veja esses versos quando ele diz que o homem, ele vive entre feras, né? Então, aqui tem uma visão determinista também, quando ele diz que por viver entre feras, entre pessoas egoístas, que só pensam em si, pessoas más, ele sente necessidade para subsistir
existir, de também ser fera, de ser igual a eles, né? E veja a descrença nele na honestidade humana. Ele está dizendo, o beijo, ele pega o beijo que é um símbolo de amor, de carinho, ele vai dizer, o beijo é a véspera do escarro, aquele que beija vai escarrar na boca que beijou, ou a mão que afaga, aquela mão que se estendeu para ajudar, vai ser a primeira a pegar a pedra para apedrejar. E aí ele chama então o seu público para fazer a mesma coisa, né? Aquilo que faz com você, aquilo que alguém fez com você, retribua, né? Da mesma forma. Então, isso é um pouquinho aí da poética do Augusto dos Anjos.